Então, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma Health Summit, que é aqui o nosso espaço de debate dentro da área da saúde, muito vocacionado para a área da inovação. O tema que nos traz aqui hoje é o futuro da prevenção e combate à fraude, quer num âmbito mais genérico, quer também especificamente na área da saúde. Relativamente a estes temas, temos hoje connosco dois convidados muito qualificados, o Dr. Luís Neves, Diretor Nacional da Polícia Judiciária, e a Dra. Ruth Serra, que é a Subinspetora-Geral das Atividades em Saúde. Eu vou fazer aqui uma pequena intervenção, portanto, eu dirijo a Unidade de Prevenção da Fraude dentro da FPMS e vou fazer aqui uma pequena introdução relativamente ao tema do combate à fraude e também, digamos, ao trabalho e às competências neste momento da própria FPMS. Muito bem, eu começaria por relembrar que no contexto, hoje em dia, da opinião pública e da opinião publicada, o debate está muito centrado atualmente na questão do combate à corrupção e eu situaria aqui apenas o debate antes de avançar mais nos temas, relembrando que o Governo recentemente aprovou uma Estratégia Nacional de Combate à Corrupção 2020-2024 e salientaria aqui alguns tópicos que resultam, no fundo, do conjunto do documento. Portanto, está prevista aqui a adoção no futuro de medidas ou programas de compliance, portanto, é uma entrada num tema novo dentro da administração pública. Também está prevista a hipótese da criação de um regime geral de prevenção da corrupção. Fala-se também do mecanismo de prevenção da corrupção. Realça-se novamente o papel das inspeções gerais e também, naturalmente, o reforço da eficácia da atuação de várias entidades e, naturalmente, terá sempre aqui uma posição de destaque a Polícia Judiciária. Só aqui uma nota muito específica, que é o terceiro tópico, que é o mecanismo de prevenção da corrupção. Não se sabe ainda se são apenas mecanismos de coordenação entre as várias entidades já existentes ou se eventualmente virá a ser criada uma nova agência, uma nova entidade com especiais competências para o combate à prevenção da fraude e prevenção da corrupção. Será algo que ainda será objeto de debate na Assembleia da República e aguardaremos, portanto, esses desenvolvimentos. Só também para situar, teoricamente, a questão da fraude, a partir de meados do século XX, houve um conjunto de académicos onde se destaca o Cressey, que é um académico norte-americano, que veio a influenciar muito as abordagens, ainda hoje, que são feitas na academia, nomeadamente na área da gestão, na área da auditoria, na área da criminologia. Portanto, é uma abordagem feita em três dimensões, que no fundo está relacionada com a abordagem do comportamento da pessoa que se predispõe a praticar alguma atividade fraudulenta. Essa análise, que, como eu disse, influencia muito as abordagens hoje em dia acerca da fraude, faz sempre parte destas três dimensões. É preciso que haja uma oportunidade, portanto, o agente que pratica a fraude é alguém que está numa posição de responsabilidade, naturalmente, tem os conhecimentos ou está na posição de confiança que lhe foi dada para praticar um ato que poderá ser ilícito. Normalmente, ao longo do tempo, esse agente começa a ponderar os prós e os contras de poder cometer uma infração, de poder ser apanhado ou poder não ser apanhado, mas geralmente há aqui uma terceira dimensão que é determinante na análise comportamental da fraude, tem que ver com a pressão. Ou seja, normalmente há um incentivo ou há uma circunstância da vida do agente, por exemplo, a manutenção do seu status económico, problemas de desemprego no âmbito familiar, e, portanto, é neste contexto, muitas vezes, dentro destas três dimensões, que a fraude é estudada e hoje em dia é desenvolvida pelas mais diversas áreas do conhecimento. Também, só para contextualizar o tema que nós hoje estamos aqui a debater, isto aqui é uma chamada árvore da fraude, portanto, neste caso é uma árvore, uma explicação desenvolvida por uma associação de examinadores contra a fraude, mas só para nos situarmos do que é hoje o grande tema, que é a fraude, a corrupção que vem ali no meio da árvore é apenas uma das dimensões ligadas à fraude, mas, por exemplo, vem do lado esquerdo da árvore que os temas da apropriação indevida, seja de material, portanto, de bens, seja de bens financeiros,
é considerada, portanto, um tema muito premente, nomeadamente nas áreas financeiras, e depois, digamos, aquele que é o tema novo do lado direito da árvore da fraude, tem a ver com as chamadas informações fraudulentas, prestação de falsas informações, prestação de contas, por exemplo, contabilísticas, também com erros ou com falsidades, e, portanto, como vemos, hoje em dia, o tema da fraude é estudado sobre as mais diversas dimensões e, portanto, temos que contextualizar o tema, porque ele é, de facto, bastante vasto. Relativamente, especificamente ao Ministério da Saúde, só para situar também neste dispositivo a evolução das várias estruturas que existiram no Ministério da Saúde, há aqui um pontapé de saída importante a partir de 2012, e, portanto, temos aqui estes marcos 2012, 2014, 2016 e 2017, em que há, digamos, uma estrutura, um conjunto de pessoas em gabinetes ou grupos de trabalho que funcionaram sobre a égide da tutela, portanto, do próprio Ministério da Saúde, e que, no fundo, funcionavam como estruturas de coordenação do combate à fraude, onde havia a representação, quer de entidades ligadas à investigação e à auditoria, como a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, mas também estava presente a CSS, estavam presentes representantes de outras instituições da saúde, e onde havia uma articulação muito forte, nomeadamente com a Polícia Judiciária, e aliás, depois o Dr. Luís Neves também poderá referir, mas houve um conjunto de operações ligadas à fraude na área da saúde que foram desenvolvidas à época. No fundo, a partir de 2018, houve um entendimento diferente, e está ali também assinalado esse marco temporal, que foi entendido que os aspectos relativamente ao combate à fraude deviam estar mais relacionados com aquilo que é hoje a chamada ciência de dados, e, portanto, a partir do nosso centro de monitorização e conferência de faturas que existe relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, é possível, neste momento, gerar um conjunto de dados que, a partir daí, digamos que é a abordagem que nós estamos a fazer, a partir de agora, tem mais que ver com uma visão inteligente de uma análise dos dados que são produzidos por esse centro de controle e monitorização e portanto, entramos aqui num campo diferente, eu diria, mais sofisticado de análise da fraude. Portanto, esta atividade é desenvolvida pela Unidade de Auditoria e Prevenção da Fraude da SPMS, que neste momento eu próprio estou a coordenar, e, portanto, estamos aqui perante um contexto um pouquinho diferente. A abordagem que estamos a fazer e que será desenvolvida com os nossos parceiros nos próximos meses, naturalmente, parte de uma visão também preventiva, mas também, como disse, uma visão mais sofisticada, utilizando os dados à nossa disposição, e para isso é fundamental, nos próximos tempos, em conjunto com as entidades com responsabilidades de averiguação, de responsabilidades disciplinares na área da saúde, teremos que rever o modelo de risco que está associada à tal análise dos dados. Historicamente, este modelo começou a ser construído por volta de 2012, ligado ao tal Centro de Conferência de Faturas do Serviço Nacional de Saúde, e ele foi sendo desenvolvido a partir do que era, à época, o estado da arte dos indicadores da fraude, mas, por exemplo, só para verem o que está no dispositivo, no fundo, do lado direito tem um gráfico de dispersão. No fundo, o que se procura é cruzar dados relativamente, por exemplo, na área do medicamento, entre os prescritores e depois as farmácias. E, portanto, nós, por frequência e por padrões, podemos hoje em dia já ter aqui um conjunto de indicadores e no fundo, nós consideramos que há marcos acima dos quais poderá haver alguns indícios, mas nós temos que, em conjunto com as entidades da saúde, numa primeira linha, e portanto é isto que nós vamos fazer nos próximos meses, em particular com a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, mas também, naturalmente, com a ACSS, com as Administrações Regionais de Saúde, com o IFARMED, vamos rever a matriz de risco, que no fundo é a matriz teórica que nos vai dizer, de acordo com as boas práticas internacionais, qual é o patamar acima do qual
nós podemos ter indicadores ou de desperdício, de má gestão, ou de mesmo de atuações fraudulentas na área da saúde. Numa fase subsequente, procuraremos então envolver as entidades que são mais transversais às áreas de investigação, nomeadamente a Polícia Judiciária e o Ministério Público, e naturalmente as ordens profissionais na área da saúde, porque também têm a respectiva competência disciplinar. Basicamente, o que queria apresentar era isto, e agora, seguidamente, vou passar a palavra ao Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, o Dr. Luís Neves. O Dr. Luís Neves é uma pessoa que ficou muito conhecida na área da investigação, portanto, tem um longo percurso, digamos, na investigação altamente, à criminalidade altamente organizada, quer na área do banditismo, do terrorismo e naturalmente, com a complexidade da sociedade atual, com as áreas que, no fundo, têm a ver com a criminalidade mais organizada e naturalmente, também com a criminalidade económica. É considerado uma pessoa do terreno, que conhece bem o terreno, e o mote do Dr. Luís Neves que eu lhe deixava era mais ou menos este. Nós, de facto, dentro da própria administração pública, nos últimos anos, tem-se falado muito da prevenção da fraude, prevenção no combate à corrupção, e, de facto, há aqui um conjunto de instrumentos que têm sido muito falados, nomeadamente os planos de gestão de risco de corrupção, etc., e que, naturalmente, têm um papel muito importante na sensibilização. Mas, por outro lado, também assistimos, e a opinião pública assiste, nomeadamente aos chamados megaprocessos e da tentativa das várias entidades também de aprofundar o combate à corrupção. Mas o mote que lhe deixava aqui hoje, Dr. Luís Neves, era se nos estive aqui a elencar as ideias relativamente à data science e ao cruzamento de dados, o mote que lhe deixava, no fundo, era este. Entre um soft power, que é, de fundo, as ações de prevenção, e um hard power, que tem que ver com os processos mais duros ligados ao combate à corrupção, nós não conseguiremos todos em conjunto encontrar aqui um meio termo, um effective power, uma forma mais efetiva de atuar no sentido de prevenir estes comportamentos relativos à fraude, e era o mote que lhe deixava, Dr. Luís Neves. Bem, antes de mais, obrigado pelo convite à Polícia Judiciária. É evidente que estamos aqui porque estamos a tratar de um interesse público, um interesse de Estado. Cumprimento, enquanto representante dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, e agradeço o convite ao Dr. Henrique Carlos Rodrigues, um amigo que conheci no âmbito da atividade profissional enquanto responsável do ICFES, e provavelmente a minha parceira de debate da IGAS, que é um gosto, um prazer estar aqui. Estamos aqui, de facto, a tratar de assuntos todos nós. Muito brevemente, é evidente que há um espaço intermédio entre a prevenção pura primária, que é aquilo que cada organização, cada profissional, cada grupo de trabalho de uma organização, cada organização deve ter instituído, do ponto de vista cultural, do ponto de vista ideológico, do conhecimento do que pode e não pode ser feito, dos mecanismos de detecção precoce, e é evidente que entre estas áreas e a gestão dos riscos, conforme já foi referido, agora, neste introito de conversa, é evidente que entre este primeiro momento da prevenção pura, primária, que está, e entre o hard power, a investigação pura e dura, há aqui um espaço de excelência que nós, aliás, este debate hoje tem muito a ver com isto, temos aqui um espaço intermédio de ações colaborativas entre os atores que aqui já foram referidos, no qual nós, naturalmente, nos incluímos, que pode e deve ser agilizado e melhorado. Isto é uma obra em constante melhoramento na perspectiva da detecção precoce e de perceber o que é efetivamente o desvio à lei ou não o desvio à lei. É evidente que isto tem que ver com aquilo que é designado ações colaborativas nesta esfera, muitas das vezes entre a detecção primária, precoce, entre o indício da atividade disciplinar, da auditoria, da detecção de um risco, da sua efetivação e a investigação, há aqui um meio que nós devemos nos articular, numa perspectiva de maximizar aquilo que é o trabalho de cada um. E da parte da Polícia Judiciária, a visão que às vezes, idealisticamente, é da própria organização, de todos os nossos destinatários do nosso trabalho, olham para nós como
a atividade repressiva pura e dura. Nós, em várias áreas, e naquelas em que isso é possível, estamos a mudar o paradigma na perspectiva de a Polícia Judiciária também exercer um poder que o tem, que é o poder da prevenção. Nós, com o nosso comportamento, com os nossos conselhos, com a nossa intervenção, com outras organizações do Estado, neste caso, estamos aqui a falar na área da saúde, se pudermos contribuir para antecipar, para que o crime não possa, de facto, ser cometido, é evidente que estamos disponíveis. Porque o trabalho da Polícia Judiciária, de qualquer polícia, é prevenir o crime. E se pudermos prevenir através de atividades comportamentais e detecção, tanto melhor. Portanto, entendo, e indo ao REP, que este espaço entre aquilo que é a cultura própria de prevenção primária de cada organização do Estado, dos seus profissionais, e a esfera da investigação pura e dura, da repressão, há aqui um meio que nós temos que trabalhar, temos um espaço imenso para o fazer. Este momento intermédio de ações colaborativas entre os atores que tu acabaste por referir há pouco, é tão mais importante, porque se tivermos que passar para a esfera da investigação, sabemos como, quando, quem são os atores, quem é que são as pessoas que podem, de facto, intervir na investigação, levando aqui ações inspectivas, ações disciplinares, ações mais internas, não possam vir a pôr em causa a investigação. Porque a investigação, todos sabemos, tem mais meios de recolha de elementos de prova do que qualquer outro instrumento do Estado, em geral. Por isso, nós devemos, e estamos completamente disponíveis para aderir a uma estrutura colaborativa entre todos, nesta fase intermédia, que é aí que está o sucesso, ou da prevenção secundária, ou da própria investigação. Finalizando, é evidente que até isto que acabo de referir é igualmente fundamental para não que tenhamos megas processos. Às vezes que possam... Os processos são o que terem que ser, mas nós no passado, e já aqui foram referidas inúmeras investigações que foram realizadas com a intervenção direta da área de inspeção, da auditoria do Ministério da Saúde, com resultados de grande sucesso e que conduziram à condenação, de facto, dos responsáveis, e de outra forma, também em termos de prevenção geral, para o resto da comunidade potencialmente infratora, serviu de aviso à navegação. Por isso, quer numas fases, quer outra, há aqui uma concordância relativamente àquilo que acabaste de apresentar. Então, se concordasse, eu vou passar a palavra à doutora Ruth Serra e depois, se calhar, ainda teríamos, eventualmente, no final, um bocadinho de tempo para falarmos ou trocarmos mais umas impressões. A doutora Ruth Serra, portanto, é subinspetora-geral das atividades de saúde, também tem uma longa carreira, quer na área da auditoria, quer até na área de investigação, portanto, ela é mestre em Ciências Jurídico-Políticas, foi também auditora do Tribunal de Contas, teve responsabilidades de direção dentro da ASAI e, portanto, hoje é a nossa parceira importantíssima da IGAS, dentro também daquilo que tínhamos elencado como sendo a tal estratégia de revisão da matriz de risco. Doutora Ruth Serra, faz favor, mas eu também, se me permite, deixava-lhe também um pequeníssimo rep. Nós, nomeadamente na área académica, e a propósito da questão do soft power e do hard power, nós temos assistido a uma tendência muito forte nos últimos tempos de associar a auditoria e a auditoria interna dentro do Estado a uma área nova que vem, de certa maneira, do setor terciário, dos serviços, que é a compliance. E eu, no fundo, deixava-lhe aqui também um ref para a sua intervenção, se acha que nós também estamos a assistir dentro da área da auditoria digamos, à introdução de novos mecanismos que podem vir a auxiliar que a administração pública faça o seu trabalho de acordo com boas práticas, mas também se acha que está a haver uma aproximação de metodologias entre o setor público e o setor privado e, eventualmente, se isso é benéfico ou não. Deixava só este pequeno mote, naturalmente, depois a doutora Ruth Serra terá a sua apresentação e disponha, por favor.
Sim, muito bom dia. Eu queria, antes de mais, agradecer em nome da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde este convite que nos foi dirigido. Queria cumprimentar também o colega de painel, o Dr. Luís Neves, Diretor Nacional da Polícia Judiciária, e já agora para responder, antes de começar ou passar à minha apresentação, já agora para responder, portanto, nós em termos daquilo que são as teorias da administração pública, temos assistido a um sentido inverso, ou seja, se quando falávamos de New Public Management ou de nova gestão pública, falávamos de uma aproximação àquilo que são os esquemas ou as estratégias do privado, neste momento o que nós encontramos já são tendências diferentes e que indicam até uma certa ordem, uma certa inversão da ordem dos fatores. Ou seja, neste momento o que nós pretendemos é a criação de valor público e, portanto, precisamos dos parceiros privados que nos ajudem na nossa ação enquanto administração pública, mas isto num sentido mais geral. No que diz respeito, propriamente dito, à auditoria interna, efetivamente, já várias organizações que se dedicam ao estudo destas matérias têm vindo anunciando que é preciso um novo mindset, portanto, um novo esquema de raciocínio em português para a auditoria interna. E, portanto, sim, é possível que, aliás, desta sinergia entre público e privado, seja ela num ou noutro sentido, eu acho que, aliás, o que pode eventualmente resultar são essas sinergias serem feitas nos dois sentidos. Portanto, de um modo totalmente colaborativo, sem sobreposição, porque haverá com certeza práticas do setor público que serão muito úteis, outras já mais sedimentadas no setor privado, que também poderemos nós, na administração pública, beber delas e evoluir com elas, e, portanto, em suma, acho que de facto é nessa ação colaborativa que podemos evoluir nestas matérias. Mas passaria então agora aqui ao compartilhamento da tela, vamos ver se a tecnologia nos ajuda. Muito bem, eu propunha-me falar aqui um pouco destes três tópicos. Portanto, primeiro, perceber como é que é feita a gestão organizacional do risco da fraude em saúde, depois apresentar de modo muito sintético alguns indicadores nacionais e internacionais sobre a situação da fraude na saúde, nomeadamente em tempos de pandemia, e depois apontar aquilo que poderão ser eventuais estratégias, quer de prevenção, quer de mitigação dos fenómenos de fraude na saúde. E, efetivamente, o que sucede é que nós não temos propriamente, a nível internacional, um conceito de fraude que seja comumente aceite. Portanto, digamos que o conceito de fraude na saúde é um conceito polissémico. Isto tem a ver, desde logo, com o facto de os países utilizarem sistemas de saúde diferenciados entre si. Ou seja, temos três tipos de sistemas. Os sistemas que são vinculadamente privados, temos sistemas de saúde que são vinculadamente públicos e temos ainda sistemas mistos, como é o caso de Portugal, pese embora o pendor seja público e que é expresso através do nosso Serviço Nacional de Saúde. Mas, portanto, esta dificuldade de harmonizar um conceito de fraude na saúde a nível internacional é evidente que resulta num óbice, desde logo, ao encontro de uma estratégia harmonizada naquilo que se designa como o ciclo da fraude, seja da prevenção à detecção, à repressão e até à sanção. Portanto, nós na IGAS, pertencemos até há muito pouco tempo a esta rede, que é uma rede internacional de estudo sobre estes fenómenos da fraude e da corrupção na Europa, fraude e corrupção na área da saúde, naturalmente, e, portanto, aderimos a este conceito de fraude na saúde, que aqui vos apresento. Depois também dizer-vos que o conceito de fraude, para além desta situação de não estar harmonizado, tem também um espectro largo e que vai desde a fraude administrativa. Quando falamos de fraude administrativa, falamos das irregularidades administrativas, podemos estar a falar de desperdício, de erro ou de conflitos de interesses, até àquela que será a área mais gravosa no final deste espectro da fraude, que é a fraude que já constitui crime, nomeadamente crime económico, e quando falamos de crime económico falamos de vários crimes que não só de corrupção ativa ou passiva, recebimento indevido de vantagem, o tráfico de influência, o peculato de uso e ainda outros crimes chamados crimes conexos, como estes que aqui vos apresento. Quando falamos em desperdício ou erros,
estes desperdícios ou erros podem ser operacionais, podem ser administrativos ou podem ser clínicos. Mas, no fundo, eles apresentam todos características essenciais, ou seja, podem ser intencionais ou não intencionais, podem ser feitos com ou sem intervenção humana, mas, na verdade, está provado que representam cerca de 30% da despesa global em saúde, que é um valor significativo. Portanto, digamos que qualquer medida que seja tomada para evitar ou prevenir o desperdício ou o erro poderá ser importante para que, no fundo, se diminua a despesa, não perdendo a qualidade na prestação dos cuidados de saúde. Quando falamos no ciclo da fraude, que já há pouco abordei, falamos naquilo que é considerado o ciclo de Deming, ou o ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act, que tem de facto diversos momentos. E existem também estratégias para nós tentarmos prevenir a fraude em saúde em cada um destes momentos. E, portanto, o que é que, no fundo, nos interessa ao nível da prevenção? Importa, desde logo, a implementação de medidas administrativas de controle interno, com uma efetiva execução dos planos de gestão de riscos. Portanto, é muito importante, neste momento, nós já temos disseminados pela administração pública estes planos de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, mas muitas vezes eles existem mais para cumprir um calendário que é, de certa forma, recomendado pelo Conselho de Prevenção da Corrupção, e não há um efetivo interesse na execução destes planos e na sua monitorização nas organizações. E este assunto deve ser revisto naturalmente, porque de facto trata-se de um instrumento muito importante neste âmbito da prevenção da fraude. Depois também, naturalmente, aquilo que é designado como a soft law, desenvolvimento dos códigos de ética e de conduta, mas que lá está, não nos interessa que sejam documentos muito bem elaborados, interessa-nos que sejam documentos participativos por toda a organização e efetivamente implementados com o apoio da gestão de topo, porque de facto, se assim não for, não passarão de bonitos documentos nas estantes das organizações e isso não é de todo útil. Depois, também será importante, ainda ao nível da prevenção, que existam políticas sérias de prevenção de conflitos de interesses. Quando falamos do segundo momento deste ciclo da fraude, do ciclo da detecção, importa também que as organizações promovam uma adequada instalação de gabinetes de auditoria interna, e que devem possuir naturalmente profissionais qualificados e independentes. Estas duas características são fundamentais para o sucesso de qualquer gabinete de auditoria interna. A este propósito, dizer-vos que, tal como já disse anteriormente, a IGAS, desde 2012, por despacho do Ministro da Saúde de então, coordena o Grupo Coordenador do Sistema de Controle Interno Integrado do Ministério da Saúde, no âmbito do qual mantém um canal aberto com as auditorias internas das instituições de saúde. Outra medida relevante alicerça-se na existência de canais de denúncia. A este propósito, relembro que a diretiva do whistleblowing terá que ser transposta até dezembro de 2021 no nosso ordenamento jurídico e que uma transparente e eficaz prestação de contas aumentará naturalmente os mecanismos adequados à detecção da ocorrência deste tipo de fenómenos, seja de fraude ou mesmo de atos de natureza corruptiva. Depois, num terceiro e quarto momento, portanto, o momento da investigação propriamente dita, ou mesmo da recuperação de ativos, entretanto, que já se detectou que foram desviados, portanto, digamos que quando chegamos a esta fase do ciclo, significa que o primeiro momento terá falhado, portanto, o momento da prevenção, mas não falhou um segundo momento, que foi o momento da detecção. E, portanto, detectámos o ilícito ou a irregularidade, e agora vamos passar à fase da investigação. E, neste momento, é evidente que se torna imprescindível que haja, depois desta detecção do ilícito ou da irregularidade, uma efetiva ação disciplinar da entidade onde essa irregularidade foi detectada. Também é muito importante que seja de imediato feita uma comunicação e que se introduza aqui a abertura de um canal direto com as entidades encarregues da ação penal, como sejam a Polícia Judiciária e o Ministério Público. Outro elemento que também pode ser, de certo modo, dissuasor
de comportamentos fraudulentos será sempre a opinião pública, não é? Portanto, a pressão que a própria opinião pública exercerá sobre estes casos, desde que conhecidos. Este ciclo ficará completo se existir uma preocupação, naturalmente, em capacitar os profissionais sob o ponto de vista da conformidade legal das suas ações diárias e da própria infraestrutura ética que esteja organizacionalmente implementada. Neste capítulo, também dizer que as ordens profissionais têm que ser um parceiro ativo, ou devem ser um parceiro ativo, através do exercício que se pretende exemplar das suas competências, com o mínimo de cedência a situações de corporativismo. Depois, providenciar por uma correta divulgação de informação também aos pacientes ou aos utentes, é também fundamental para que os próprios utentes do serviço de saúde ajudem, ainda que de forma indireta, a disciplinar a ação. Dar-vos agora aqui alguns indicadores sobre aquilo que está estudado sobre sendo este fenómeno da fraude na saúde a nível internacional e a nível nacional. Em 2013, a Comissão Europeia divulgou o primeiro estudo sobre a corrupção no setor da saúde, que sofreu depois uma atualização em 2017, sendo certo que naquilo que foram identificadas como sendo as tipologias principais de fraude ou de corrupção na área da saúde, não houve grande evolução entre 2013 e 2017. E, portanto, estas são a corrupção na contratação pública, o suborno na prestação de serviços médicos, as relações de marketing impróprias, o uso indevido de posição, a faturação falsa e a fraude e a apropriação indevida de dispositivos médicos. Também a ACFE, que também já foi aqui referida, desenvolveu um trabalho de acompanhamento da evolução da situação da fraude na saúde durante este ano de pandemia, portanto, desde maio de 2020 até dezembro de 2020, os dados que aqui vos apresento são os dados já da edição de dezembro, e como podemos ver neste gráfico, o que nós reparamos é que há um aumento significativo da fraude na saúde observada desde maio até dezembro de 2020 e com uma tendência de aumento bastante significativa também nos próximos 12 meses. Ainda de acordo com esta organização, os meios que foram identificados como mais eficazes para prevenir a fraude são 3. O controle de gestão, portanto, desde logo o controle ao nível da organização interna das entidades. Os canais de denúncia continuam a ser apontados como um caminho muito importante para a prevenção da fraude na saúde, e ainda a auditoria interna, com 14,1% dos respondentes a indicarem desta forma. Querendo ter uma noção destas asserções num contexto comparativo entre os Estados Unidos da América e a Europa, a ACFE aponta a Europa como que valorizando mais os canais de denúncia e a auditoria interna, e os Estados Unidos dando uma valorização maior ao controle de gestão. Do outro lado aqui do nosso slide podemos ver os dados que são apresentados no relatório de agosto de 2020 da Interpol e que indicam que o cybercrime está de facto na ordem do dia no que diz respeito à fraude no âmbito da Covid-19. E o tipo de esquemas utilizados com mais premência são o phishing. Desde janeiro de 2020, a Trend Micro, que é um parceiro privado da Interpol, detectou 907 mil mensagens fraudulentas relacionadas com a Covid-19. O malware e o ransomware. O top de ransomware detectados por parceiros privados da Interpol são 3, é o Cerber, o Netwalker e o Ryuk. E os domínios maliciosos. Em junho de 2020, a Interpol, uma unidade especializada da Interpol, identificou e analisou cerca de 200 mil domínios maliciosos que estavam a afetar mais de 80 países. E ainda as notícias falsas. Também a PwC, no seu relatório Global Economic Crime and Fraud Survey, também de 2020, indica que as indústrias do setor da saúde enfrentarão as maiores ameaças ao nível da cibersegurança, da fraude nas declarações financeiras e na fraude com clientes. O relatório do Fórum Económico Mundial, que foi divulgado em janeiro de 2021, portanto do corrente ano, identifica também as doenças infecciosas como o fator de percepção de maior risco de impacto mundial na saúde e na economia. E esta evolução das práticas fraudulentas para o mundo digital deve-se
a uma explicação que me parece simples. Desde logo, o baixo custo que tal representa para os prevaricadores, depois a existência de alguns problemas de jurisdição internacional, a utilização de bitcoins, o que dificulta o seguimento do rastro do dinheiro, e são crimes que são facilmente perpetrados por uma só pessoa. A IGAS tem dedicado uma crescente atenção a este fenómeno de fraude na saúde. Nós possuímos uma unidade especializada na prevenção de fraude, que faz uma aposta firme, de facto, nessa área da prevenção, e apenas para vos informar sobre alguns dos nossos indicadores, as situações fraudulentas que foram identificadas nos últimos anos prendem-se com a acumulação indevida de funções, com irregularidades ao nível da contratação pública, em especial com a aquisição de bens, como sendo reagentes ou plasma humano, com irregularidades na emissão de certificados de incapacidade temporária, irregularidades também nos procedimentos de arrecadação de receita e nas prescrições de medicamentos. Mais recentemente, desenvolvemos uma ação de inspeção de nível nacional à implementação do plano de vacinação contra a Covid-19 em Portugal, que abrangeu todas as entidades públicas, privadas e do terceiro setor da área da saúde, e a este nível nós recolhemos informação através de 121 entrevistas junto de 299 interlocutores, de 272 entidades e unidades de saúde, e foram analisados 2.231 documentos, designadamente fichas de declarações, denúncias, notícias e documentos probatórios adicionais. Desta ação inspectiva resultaram 41 processos disciplinares de inquérito, 6 processos de fiscalização e 8 processos de esclarecimento. Mas há pouco, quando vos falei da fraude na área da saúde e deste espectro do conceito, falei-vos daquilo que são designadas as irregularidades administrativas, portanto a forma menos gravosa de fraude. E disse-vos que havia 3 perspectivas sobre esta matéria. O desperdício, efetivamente, em saúde pode ser de cariz administrativo, e nesta feita estamos a falar de instrumentos de detecção ou de proibição de práticas comerciais inadequadas, como, por exemplo, o estabelecimento de limites financeiros para práticas de alto risco, o incremento da transparência das relações entre a indústria e os profissionais de saúde, através, nomeadamente, da autorregulação, o recurso à informatização como um facilitador da atividade de controlo, o fortalecimento do controle interno e das estruturas da auditoria interna e de mecanismos de resolução de conflitos de interesses. Quando falamos de desperdício na área operacional, podemos aqui abordar 2 vertentes. A vertente dos medicamentos, em que algumas medidas também podem ser tomadas para mitigar esta situação, desde logo, por exemplo, a utilização de uma linha telefónica utente farmacêutico para uma exposição de preocupações sobre uma nova medicação iniciada, a introdução de uma estratégia do plano de pagamentos que permeie a subscrição de pelo menos 50% de genéricos. Dou-vos aqui também o exemplo da Noruega, que criou sobre esta matéria uma agência de contratação pública especializada na prestação de serviços de saúde farmacêuticos, com total respeito, ou pelo menos é esse o seu desiderato, pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e por aquilo que é a responsabilidade social. Depois, ao nível dos cuidados hospitalares, há necessidade de uma mudança organizacional, efetivamente. Também volto a dar-vos um exemplo da Noruega, que fez uma capacitação dos centros de saúde, tornando-os disponíveis para cuidados de saúde primários 7 sobre 24 horas. Na Suécia desenvolveram incentivos financeiros quando são vários os prestadores de cuidados, e ainda uma outra medida que também poderá ser útil, que é o recurso à telemedicina, de modo a evitar admissões e atendimento de urgência que sejam desnecessários. No que diz respeito a medidas de mitigação do desperdício ou do erro clínico, devem ou podem ser feitas campanhas de informação. Eu trago-vos aqui o caso de uma campanha que é utilizada num terço dos países da OCDE, que é a campanha Wisely, e que visa precisamente reduzir o atendimento de baixo valor. Podem também ser introduzidas melhorias ao nível das diretrizes clínicas, que incrementem, no fundo, os resultados e a estrutura dos processos, com vista a reduzir intervenções que sejam desnecessárias e a economizar a nível financeiro.
Mas, e quase a terminar, dizer-vos que há pouco também vos falei desta problemática do cibercrime na área da saúde e como esta tendência é crescente, principalmente em tempos de pandemia, e porquê. E, portanto, também aqui podem ser utilizadas algumas medidas para prevenir ou mitigar a fraude na saúde. Desde logo através do fortalecimento de práticas de segurança de TI, incluindo os controles de acesso, as firewalls, os softwares antivírus. Falo-vos do caso do vírus de ransomware WannaCry, que em 2017 afetou o NHS e custou ao Estado britânico 92 milhões de libras. Fortalecer a colaboração entre os grupos da indústria, entidades comerciais, entidades de inspeção e polícias para prevenir e detectar as vulnerabilidades. Também o estabelecimento de programas de contra-inteligência para monitorizar ameaças internas e externas. Utilização de modelos preditivos e de análise de dados de modo a detectar anomalias e orientar o uso dos recursos forenses e investigatórios. O desenvolvimento de métodos analíticos de padrões, também é muito importante, de modo a fortalecer fortalecer o suporte à própria decisão. A proteção dos dados dos utentes, isto é fundamental, através, desde logo, do estabelecimento de backups regulares, totais ou parciais, e de preferência por departamento. Depois, acautelar que os fornecedores desenvolvem e aplicam medidas de proteção dos seus sistemas de informação. Assegurar também que os protocolos de segurança dos equipamentos médicos adquiridos estão ativos e que são efetivos. E ainda, também muito importante, a formação contínua que deve ser dada aos funcionários, que permita estarem alerta para novas formas de ciberataques. Só mesmo para terminar, deixo-vos aqui uma breve reflexão. As organizações não são mais do que um conjunto estruturado de pessoas que obedecem mais ou menos a um conjunto de regras. Porém, e para manter um equilíbrio nesta ação, dependemos do fomento de uma cultura cívica de integridade, e que sem a qual não será possível apresentar de um modo eficaz e, no fundo, gerar impacto positivo, seja qual for a mais apurada técnica de prevenção ou de combate à fraude na saúde. Muito obrigada por este momento. Muito obrigado, doutora Ruth. A sua intervenção foi muito esclarecedora acerca da temática, a sua integração internacional, e só para terminar, eu diria que na parte final conseguiu resumir, creio eu, de forma brilhante, embora referindo-se especificamente mais à área do cibercrime, eu penso que deixou um mote de resumo excepcional, no fundo, daquilo que nos preocupa no futuro. E, de facto, como tinha feito na minha interpelação inicial, as questões do compliance em termos de IT é um tema que está na ordem do dia. Portanto, quer do ponto de vista do cumprimento de normas e boas práticas da segurança da informação, proteção de dados, mas também relativamente aos fornecedores da IT nos privados. Portanto, nós temos que desenvolver e ter a capacidade de monitorizar mais essa compliance e, portanto, isso será com certeza um tema dos próximos tempos e, portanto, creio que até aí seremos parceiros e aliados nesta matéria. Ao Dr. Luís Neves, agradecer muito a sua presença aqui também pessoalmente. Sabemos que tem feito um esforço enorme nestas matérias e, portanto, o que mais tenho a desejar é que continue com energia renovada para continuar ao serviço do país, porque tanta falta faz as pessoas determinadas no combate à fraude e à corrupção. Aos dois, muito obrigado. E em nome da SPMS, então, obrigado, Muito obrigada. Obrigado. Então, terminaria esta sessão em nome da SPMS.